a respeito das negociações da PEC da transição. Muitas reuniões foram feitas hoje, inclusive envolvendo o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com os presidentes da Câmara, do Senado e outros parlamentares. O relator do orçamento, que estava há pouco na reunião com o Rodrigo Pacheco, com Geraldo Alckmin e outros parlamentares, o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, falou sobre os próximos passos dessa PEC da transição. O senador afirmou que espera receber ainda hoje da equipe de Lula o texto da PEC, que vai detalhar cada um dos gastos que serão colocados como excepcionais ao teto de gastos. A administração Lula não vai poder fazer o que quiser com o espaço orçamentário aberto, segundo o senador. Marcelo Castro também garantiu que a tramitação no Congresso só começa quando houver um consenso entre as bancadas, mas afirmou que todos os líderes presentes na reunião tiveram uma boa receptividade com os termos da PEC. Eu não sei como é que estão as apurações de vocês, amigos, mas a gente consegue adiantar alguma coisa desse texto já? Vamos tentar explicar, Márcio. Vai ter uma confusão aqui, meio proposital politicamente com os números. O que eles estão propondo pela fala do senador Marcelo Castro? Uma PEC de 175 bilhões de reais, que é todo o programa Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, como quiser, incluindo o adicional, que já está, o aumento, né, o gasto a mais, que são os 60 bilhões. Este é o tamanho do extrateto que eles querem gastar. Aí você vai ver toda hora falando nesse número de 105 bilhões, 105 bilhões. Na verdade, não. O extrateto são 175 bilhões. É que os 105 bilhões, como eles excluíram o Bolsa Família, e o Bolsa Família, 105 bilhões já estavam dentro do orçamento, eles abriram esse espaço a mais dentro do orçamento. 70 bi. 105. Porque os 105 bilhões era o dinheiro que já estava previsto dentro do orçamento brasileiro para o Bolsa Família. Para os R$600. Para os R$400. Para os 400. Essa vai ser... Ó, vamos, 600 era só este ano. Vamos direitinho. Estava lá dentro do orçamento brasileiro, R$400 no valor de 105 bilhões de reais. Eles estão pegando esse dinheiro, levando para a PEC, adicionando o que precisava a mais para levar a R$600 e vão fazer um extrateto de 175 bilhões de reais. Este é o valor do extrateto. Então, quando você faz essa mexida dentro do orçamento, para fora do orçamento, você abre dentro do orçamento da União um espaço de 105 bilhões de reais, que era do Bolsa Família, para outras despesas. E é isso que ele está falando que vai detalhar. Infraestrutura, farmácia popular, dinheiro para o SUS, enfim, ele está dizendo que vai estabelecer ali direitinho, quando ele relatar o orçamento da União, para onde vai todo esse dinheiro. Mas o rombo, o extra fiscal que eles estão abrindo é de 175 bilhões de reais. Não é 105 bilhões de reais, porque não é só o que estava dentro do orçamento. Tem os 60 bilhões a mais também. Mas esse rombo de 175 bi era exatamente o que PP e PL teriam dito que não iriam aceitar. Que iriam ficar na casa dos 80, dos 105, 100 no máximo. É que a conta, na verdade, Márcio, essa conta que os outros partidos estavam fazendo era sem tirar esses 105 bilhões do que era o orçamento original do programa de transferência de renda, do teto. Então, a conta que eles estão fazendo, como a Raquel explicou, esses 105 que deixam de contar embaixo do teto podem ser redistribuídos do ponto de vista contábil ali do orçamento para recompor esses programas que o governo eleito tem falado que estão completamente subfinanciados. O senador Marcelo Castro disse isso, explicou um pouco dessa conta ontem em entrevista aqui ao 360. Sim. Por exemplo, o DENIT está com uma verba de menos de 40%, 30 e poucos por cento em valores corrigidos do que era há uma década. O Farmácia Popular está inviabilizado com o orçamento que está colocado, esse repasse para merenda escolar, etc. E aí, esse 175 que vai ser o custo global do programa social. Como é que ele se divide? Esses 105 originais, que eram os R$400 por beneficiário, os R$200 adicionais, que custam 52 bilhões, mais ou menos a metade desses 105, 52,5 vai para ser rigoroso,
E o excedente, para dar esses 70 bilhões a mais, dos 105 virarem 175, são aqueles R$150 por criança até com menos de 6 anos de idade por família. Não entra aqui reajuste do salário mínimo. Não, o reajuste do salário mínimo vai ter que estar dentro do orçamento, dentro do se eles teto quiserem fazer. Exato. Agora, posso só pegar do Yuri para explicar mais uma coisinha? A gente vai precisar ver como é que vai estar o texto dessa PEC. Se o Bolsa Família vai estar permanentemente fora do teto, parece que é o que o senador estava sinalizando, ou se vai ser só por um ano, ou os 4 anos do governo Lula, pelo seguinte: se o Lula passar por uma dificuldade política, e a gente assistiu o Bolsonaro passar por isso, você pode aumentar o programa de tamanho, você pode aumentar o valor do benefício. Então, esse é o problema de quando você exclui um programa todo do orçamento brasileiro. Você gera uma incerteza muito grande. Se você carimba um valor para o ano que vem, um valor fixo, que fosse os 175 bilhões de reais, os 200 bilhões de reais, acompanhados de uma regra fiscal, uma reforma, etc. Você sabe qual é o jogo que você está jogando. Quando você exclui o programa inteiro, se houver uma dificuldade política para frente e mudarem as regras do programa, você já não sabe mais qual o valor que você vai gastar. E tem um outro aspecto que é importante, a gente aí pensando na política pública propriamente dita e no uso do dinheiro público para esse tipo de política. Uma das críticas que se faz ao Auxílio Brasil de R$600 que foi pago de forma indiscriminada, ou quer dizer, indiscriminada no sentido de que quem cumpre o requisito de pobreza ou extrema pobreza poderia receber, só que é aquele problema de um homem solteiro de 30 anos, por exemplo, receber R$600, que é o mesmo valor que uma mãe solteira de 3 crianças de 10, 8 e 5 anos. Ambos recebem R$600, só que os R$600 para esse beneficiário é muito melhor do que para essa beneficiária. Então, uma forma que se poderia, uma alternativa para com o mesmo dinheiro ter uma política mais eficiente, seria reduzir o desse. Não que ele não precise desses R$600, mas esse beneficiário, o homem solteiro, poderia ter um benefício menor do que os 600, poderia ele estar nos 400 originais e você abrir esse espaço para poder fazer uma política mais eficiente com a mãe solteira de crianças pequenas. E isso não está claro se vai ser feito ou se vai ser deixado para depois. Felipe, a gente já começa a perceber como será, o que estará nessa PEC da transição. Faz sentido para você e talvez a pergunta mais fácil, mais difícil, facilita a tramitação dela? Olha, isso realmente vai depender das articulações de bastidores das quais a gente vem falando, né, com o Congresso Nacional, já que é preciso ter o apoio ali de 308 parlamentares. Me preocupa muito esse ponto que vocês abordaram no estúdio, que é deixar tudo fora do teto, sem regras pré-estabelecidas. Então, a gente tem um histórico que não é só do Bolsonaro, não é só da Dilma, não é só do Lula, é de todos eles, de gastos eleitoreiros. Às vésperas da eleição, quando você está precisando ser reeleito, que é o que você busca, etc., você começa a gastar mais. Então, teve até aquela frase famosa da Dilma, a gente faz o diabo na hora da eleição, fez mesmo. E depois, inclusive, por não ter o dinheiro para cumprir promessas, começou a ser alvo de protestos. Aí Bolsonaro, com a PEC Kamikaze, fez isso às vésperas da eleição. Muitos beneficiários, inclusive, perceberam como uma jogada eleitoreira, mas ele conseguiu cativar ali uma parte, tanto que aumentou o seu eleitorado no Nordeste, onde eles estão mais presentes. Então, você deixar isso fora, manipulável pelo governo de turno, é perigoso e a gente precisa apontar isso agora na raiz, porque não dá para ficar refém de um discurso, a garantia sou eu, que era ali o fundo do discurso do Lula ao longo da campanha eleitoral, né? As entrelinhas do discurso era a palavra que eu estava procurando. Então, é preciso que o governo atue sobre regras devidamente pré-estabelecidas. E todos esses puxadinhos, a gente precisa mostrar nesse momento que eles precisam ficar devidamente organizados para não gerar uma farra, né? A gente já está aí num processo de excessos de puxadinho. Então, vamos vigiar isso de perto para que tudo seja feito da devida maneira.